Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos falar da lição número 4, a parte de segunda-feira, falando sobre Jesus, um irmão que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Qualquer pessoa hoje, quando é assim, se sente menosprezado ou se sente assim injuriado, humilhado, a pessoa geralmente não quer assim ser identificado com as pessoas que não têm assim muita classe. Exemplo, se está num shopping e alguma pessoa de sua família começa a gritar ou fazer uma algazarra, então tem pessoas que dizem assim: eu não conheço, não sou dessa família, você não me inclua nisso. Então a pessoa geralmente não quer parecer com aquelas pessoas que assim não tem muita classe, né? Então isso se torna comum hoje em dia. E aí o que dizer então da parte cristã? Quando no tempo do apóstolo Paulo, os hebreus, eles foram considerados como pessoas assim, não muito agradáveis ou personas não gratas para a sociedade do tempo deles, porque seguir a Jesus ainda era uma situação nova, e aqueles que então entravam para essa situação de seguir a Jesus eram muitas vezes humilhados, injuriados, e isso causava nas pessoas que seguiam a Jesus um certo tipo de receio de ser identificado como cristãos. E por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus no sentido de que eles deveriam manter a fé e deveriam sentir-se honrados de servir a Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor Jesus é um irmão que não se envergonha de nos chamar de irmão. Porque quem somos nós? Somos pecadores, pessoas transgressoras, não merecemos bem nenhum das mãos divinas, e mesmo assim, Jesus, ele nos chama de irmão. Ele diz: já não vos chamo servos, nós chamamos de amigos, de irmão, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas um amigo e um irmão sabe. Então Jesus então nos considera dessa forma, como sendo seus irmãos, por causa da redenção comprada na cruz, tá? Os hebreus foram muito perseguidos e estavam numa situação delicada, assim, de contraste com a sociedade. E por isso alguns estavam recuando de representar ao Senhor Jesus Cristo, tá? Hoje nós temos muitos discípulos secretos, pessoas que não querem ser identificadas como cristão. E algum tempo atrás as pessoas saíam com a Bíblia debaixo do braço e eram reconhecidos como cristãos, como crentes, aqueles que tinham a Bíblia debaixo do braço. Hoje as pessoas querem andar mais light, querem andar assim de forma descompromissada. Ou seja, de repente a pessoa entra na igreja e ninguém sabe que ele foi para a igreja, tá? Uma roupa casual e uma roupa que não identifique ele como um crente, e dessa forma as pessoas estão se envergonhando um pouco de se tornarem ou serem vistos como cristãos nos dias modernos, nos dias em que nós vivemos. Imagine no tempo dos hebreus, no tempo que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus, tá? Um missionário, para se ter uma ideia sobre como Deus nos considera iguais, porque Jesus nos chama de irmão. Ali na Índia, um missionário estava administrando a ceia do Senhor e podia-se ver que entre todas as pessoas que estavam na igreja, estava ali um ex-sacerdote Brahmane, que era ele tinha sido sacerdote do deus Brahma e era considerado como uma das pessoas da mais alta classe na Índia, né? E estava ali também uma pessoa que tinha sido um prisioneiro, um marginal, e era tão baixo na escala de classes sociais que nem classe ele possuía. No entanto, estavam os dois dentro da igreja, diante do pastor, que estava ministrando a Santa Ceia, e o pastor deu um pedaço de pão, tanto para o ex-sacerdote como para o ex-marginal. Diante de Deus, os dois eram iguais. Não havia distinção nenhuma de status, nem de classe social, e nada que pudesse, assim, torná-los, assim, constrangidos. Os dois eram iguais perante Deus. Quem conquistou isso? Jesus conquistou essa graça na cruz, nos tornando iguais diante do Senhor nosso Deus. Então, hoje, tanto faz uma pessoa ser graduada em teologia, como uma pessoa simplória, simples, que não conhece nada dentro da igreja, aos olhos de Deus, são pessoas iguais. O que diferencia é o que está dentro do coração. Se a pessoa é orgulhosa porque tem os títulos, porque tem o conhecimento, ele está sozinho se excluindo da presença de Deus. Não é Deus que exclui. Diante de Deus todos são iguais. Todos são pecadores carentes da salvação em Cristo Jesus. A pergunta número 3 vai nos mostrar uma pessoa, um personagem que
que preferiu ser assim chamado ou visto como uma pessoa assim que se associou à classe baixa. Foi Moisés. Moisés, por exemplo, foi achado no rio Nilo pela princesa do Egito, foi assim adotado por ela, foi criado por Joquebede, e depois então, uma certa idade, ele foi para o palácio. Ele foi treinado em todas as culturas do Egito. Era uma pessoa assim que tinha todas as condições de se tornar um faraó. Mas ele escolheu uma coisa diferente. E a pergunta número 3 é: como a atitude de Moisés, escolhendo ficar do lado dos hebreus, retrata a atitude de Jesus por nós? O que Moisés fez foi o que Jesus também fez por nós. O texto está em Hebreus capítulo 11, 24 a 26, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os recursos ou os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa eterna. Então, para a pergunta, que atitude de Moisés mostra que sua escolha se tornou semelhante à escolha que Cristo fez por nós? A resposta: Moisés recusou os privilégios da realeza egípcia, preferindo ser parte do povo de Deus. Jesus se tornou um de nós para nos salvar e nos libertar desse mundo. Moisés fez uma atitude assim tremendamente importante. Moisés sabia que ao escolher ficar do lado do povo hebreu, do povo escravo, ele seria rejeitado pela nobreza egípcia, e não deu outra. Moisés até tomou uma atitude drástica, matando um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando um hebreu, e por causa disso o faraó o perseguiu e tentou matá-lo, e ele foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Só depois ele retornou para libertar o povo. Ele escolheu assim ser semelhante aos seus irmãos hebreus, do que ele ser uma múmia no Egito, em uma das pirâmides do Egito. Foi uma escolha assim tremenda, e mostrou também como Jesus Cristo lá no futuro, depois, escolheu a raça humana, ser pertencente à raça humana, nasceu como ser humano, escolheu assim em humildade ele tornar-se como um de nós, morrer por nós, e assim ele então nos chamar de irmãos. Por isso Moisés diz: Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E a pergunta número 4, diz o seguinte: se Jesus não se envergonha de nós, o que Deus pede que nós façamos? Vamos ao texto? Mateus 10, 32 e 33, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei essa pessoa diante de meu Pai que está no céu. Então aqui é uma atitude de a pessoa não se envergonhar de ser chamado de cristão, de testemunhar de Jesus diante de qualquer pessoa. Há pessoas que se envergonham. Durante muitas situações do passado, muitos que tinham sido perseguidos negaram a Jesus com medo da morte. Então o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, diz assim: qualquer que me confessar diante dos homens não está se envergonhando de mim. Eu também não vou me envergonhar de confessar que essa pessoa me pertence diante do meu Pai. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 12, diz o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, mas participa comigo das aflições do Evangelho pelo poder de Deus, porque por essa causa eu padeço também, por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo escrevendo a Timóteo, dizia para Timóteo: não se envergonhe de mim, Timóteo, que eu sou prisioneiro de Jesus, porque eu não me envergonho de Jesus, porque eu sei que Ele tem uma recompensa para mim. Hebreus 13, verso 13 a 15, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade fixa, permanente, mas buscamos uma cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre
por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Paulo então está assim apelando aos hebreus que não se envergonhem de Jesus, mesmo que pareça que não vai ter nenhum tipo de recompensa nessa terra, mas futuramente vai ter a recompensa eterna. Por isso ele diz, não se envergonhe. Jesus Cristo padeceu fora do arraial, como se fosse um marginal. E ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. E nós também não devemos nos envergonhar de chamá-lo de nosso mestre. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, na página 14, o seguinte: Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, como está em Hebreus 2, verso 11. Ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso advogado, ele é o nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se dessa forma através dos séculos eternos, unido à raça que ele, o Filho de Deus, redimiu. Jesus tem hoje a nossa estrutura humana, a nossa aparência, porque ele conquistou essa aparência através do nascimento carnal aqui nessa terra. Ele não se envergonha de ter essa aparência, porque, na verdade, é um símbolo de vitória. Ele ter conquistado a raça humana, ter libertado das mãos do diabo e nos dado, então, um nome diante do nosso Deus. No Haiti, quando aconteceu o terrível terremoto que matou mais de 100 mil pessoas, numa casa nobre, uma criada, ela viu que a casa ia desmoronar. Ela correu, pegou no berço a criança, filha dos patrões, e correu para fora. Mas quando ela chegou na sala, uma viga, já pegando fogo, caiu sobre ela, matando-a. Mas ela protegeu com o corpo a criança, e a criança foi encontrada com vida. Ela deu a vida para salvar a criança. Ou seja, ela não tinha esse dever, mas ela fez isso porque amava a criança. Jesus Cristo também, ele se identificou conosco. E ele então, no madeiro, na cruz do Calvário, ele então sofreu a morte por todos nós. Foi com a morte dele que nós fomos salvos. A exemplo dessa criada que, com a sua vida, salvou o filho dos patrões, ainda criança. Por isso, Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. E nós glorificamos o seu nome, porque isso nos dá uma garantia diante de Deus. Quando chega o nosso nome diante do Pai, Jesus nos confessa e diz: meu Pai, por esse eu morri. Ele merece salvação, a justificação, perdoa os seus pecados, considera como o teu filho e como o meu irmão. E dessa forma Jesus nos representa. Por isso o apóstolo Paulo dava tanta instrução para que as pessoas pudessem assim ter a certeza que nós temos alguém que luta por nós no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos representa. Ele não se envergonha da nossa condição de pecadores e nos chama de irmão e nos representa diante do Senhor, nosso Pai. Obrigado, meu Deus, porque Jesus, ele nos ama tanto, nós glorificamos e louvamos o vosso santo nome. Obrigado por essa graça, em nome de Jesus, nós clamamos amém. Obrigado porque você nos acompanhou na lição de hoje. Que bonita a lição de hoje, né? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Glorificado seja o seu nome. Que bom, nós temos essa garantia, isso nos dá acesso ao Pai. Por isso ele diz, nós temos ousadia de nos comparecer perante Deus, porque Jesus nos representa. Ele nos chama de irmãos. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Tenha uma segunda-feira abençoada com Deus e que essa semana seja uma ótima semana para todos nós. Fica com Deus.